Olá, boa noite a todo mundo. Boa noite. Esperar aqui um tempinho para ver se alguém entra, senão já começa o assunto. Muito boa noite para todo mundo que está chegando. Essa é a primeira live aqui no Instagram que eu estou fazendo. Eu estou fazendo ela para comemorar os meus primeiros 200 inscritos no YouTube. E eu estou muito feliz, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Vocês estão sendo incríveis com essa minha nova retomada aqui de usos das redes sociais, mais com foco profissional, né? Porque agora eu estou focando para criar uma imagem minha de escritor, então estou começando a usar as redes sociais mais com esse intuito profissional. E hoje, a primeira live aqui do canal, eu vou falar com vocês um pouco sobre leitura dinâmica, ensinar para vocês algumas técnicazinhas para vocês poderem ler melhor e ter uma compreensão do texto maior também. E falar um pouco também sobre como se organizar para ter leituras múltiplas, principalmente para os estudos, né? Porque para quem não sabe aí, eu estou me graduando em letras agora, eu larguei a carreira de engenharia civil e também estou estudando para um concurso público específico. Então a minha carga de leitura, além da literatura, que eu também trabalho com literatura, está sendo bem grande. Então eu tenho as coisas para ler da faculdade de letras, tenho coisas para ler sobre esse concurso específico e também tenho minhas coisas para ler sobre literatura. Então eu tenho que acabar me organizando para não confundir as leituras que eu estou fazendo uma em cima da outra. Então vai ser isso, essa live. Para quem está aqui chegando agora ou para quem for ver depois, essa live vai estar disponibilizada no meu canal no YouTube, Paulo Souza também. Então, acho que eu não vou ficar enrolando muito, porque como o conteúdo vai ficar salvo, não tem o porquê eu ficar aqui me delongando muito, né? Eu separei aqui, tô até com um lado aqui com o computador aberto, para a gente poder estar falando um pouco sobre leitura dinâmica, o que é leitura dinâmica, o que caracteriza uma leitura dinâmica, né? Vocês têm que ter ideia que a leitura dinâmica é a capacidade de você conseguir ler mais palavras por minuto e manter uma taxa alta de compreensão do que você está lendo. Porque não adianta nada você pegar um texto e ler rápido, ler ali umas 700 palavras por minuto, e quando alguém perguntar para você, e aí, o que você tirou desse texto? Você virar para a pessoa e falar, nada, não entendi nada porque li muito rápido e eu não consegui entender o que o texto está dizendo. Então a leitura dinâmica ela traz essas técnicas para vocês poderem compreender melhor a leitura, deixar ela mais dinâmica e poupar tempo. Porque ainda mais nos tempos de hoje, né, poupar tempo é muito importante. A gente não pode ficar gastando tanto tempo com algumas atividades que já são custeosas, né, em relação ao tempo. Para vocês entenderem o que é a leitura dinâmica, vocês têm que ter ideia que ela é formada por um tripé. Então a leitura dinâmica, a pessoa para poder praticar a leitura dinâmica, começar a treinar a leitura dinâmica, ela tem que ter vocabulário, porque você vai enxergar as palavras muito mais rápido na hora da sua leitura. Então, se você não tem um vocabulário muito grande, você não vai saber que palavras são aquelas, quais os significados e os seus significantes. Você tem que ter um conhecimento, pelo menos razoável, da gramática da língua portuguesa, porque existem algumas construções de orações que já são pré-determinadas. Então, por exemplo, quando a gente está lendo alguma coisa que vem uma palavra porém, você sabe que as próximas palavras depois do porém não são tão importantes quanto o contexto que ele vai estar trazendo em relação ao início da oração. Então, quando você lê algo falando, fulano teve uma determinada atitude, porém ele foi fazer isso para poder confrontar algum outro tipo de relacionamento dele. Então, você já pode pular um pouco mais para frente da oração, porque você tem que ir à ação de confronto desse porém em relação ao sujeito e o que está acontecendo no início da oração. Então você ter pelo menos um conhecimento razoável da gramática portuguesa vai te ajudar muito também na leitura, porque você vai começar a pegar alguns advérbios, você vai começar a pegar algumas construções que você já sabe o rumo lógico do que está sendo escrito. E você saber o rumo lógico do que está sendo escrito vai te ajudar muito para poder compreender e ler mais rápido. Eu vi aqui, eu fiz uma pesquisazinha rápida. Peraí. E eu vi aqui que a taxa de um leitor normal, né? Uma pessoa que não lê de forma profissional, uma pessoa que lê esporadicamente,
ela lê em torno de 150 a 200 palavras por minuto. E ela tem uma taxa de retenção de compreensão do que ela está lendo de 60%. Isso é um problema, porque quando a gente busca, a gente vê a questão do Brasil centralizado da educação, a gente vê que a nossa população realmente lê pouco, porque lê 150 palavras, enquanto a taxa mundial de leitura por minuto, né, de palavras por minuto, a ppm, ela é... Ó, o Ale tá acenando aqui. Oi, Ale, tudo bom? A taxa de leituras mundial, ela gira em torno de 350 palavras por minuto. A taxa brasileira de leitura de palavras por minuto gira em torno de 150 a 200 palavras. Então isso mostra que a leitura do brasileiro média, ela é muito defasada em relação à leitura mundial. E uma taxa de compreensão também muito baixa, porque você lê algo e tem uma taxa de compreensão de 60% do que você está lendo, é bem complicado. Você está entendendo um pouco mais da metade daquilo tudo que você leu. Então isso acaba dificultando também muito o cenário brasileiro como um todo em relação à leitura. E isso reflete também na taxa de livros lidos do brasileiro ao ano, que é uma taxa que não chega a 2 livros por ano, quanto você põe livros religiosos, chega ali a quase 3,5 livros por ano. Então a gente tem uma dificuldade muito grande no país continental e com um sistema educacional que precisa ser constantemente aperfeiçoado, constantemente a gente precisa estar lutando para que o sistema educacional possa melhorar. Nosso sistema educacional tem que melhorar muito, né? E isso conversa para outras coisas aí. E aí, isso é a taxa do leitor brasileiro, 150 palavras por minuto. O leitor dinâmico, ele lê até 800 palavras por minuto, com uma taxa de compreensão do que ele está lendo, que pode chegar até 85%. É muito difícil uma pessoa conseguir ler e entender 100% do texto que ela está lendo, porque quando ela lê, ela tem vários ruídos de leitura, ela tem várias questões ali que podem estar dificultando dele não entender uma coisa ou outra, mas o comportamento geral da leitura, ele está ali englobando 85%. Esse é o leitor dinâmico. Ele lê em torno de até 800 palavras por minuto. Tem uma galera aí que é X-Men, que é mutante, que consegue ler até 1.200 palavras por minuto, não sei como, com uma taxa de retenção de conteúdo de até 70%. Isso é muito louco, quando você for parar para pensar de como as pessoas conseguem ler tanto. Eu já fiz alguns testes, esses testes você consegue achar pela internet, tem alguns sites que você tem que pagar uma taxazinha para poder fazer. Também tem uns vídeos muito interessantes no YouTube, que são vídeos que mostram para você velocidades de leitura para você poder estar verificando mais ou menos ali qual que é a sua taxa de leitura de palavras por minuto. Eu já fiz alguns testes e a minha taxa de leitura ela é de um leitor mediano, né? Que é ali entre 350 a 400 palavras por minuto. Essa é a minha taxa, com uma taxa de retenção de até 78%. Foram os testes que eu fiz. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas eu trabalho com literatura, eu estou fazendo graduação relacionada à literatura, estou fazendo várias coisas, e a minha taxa de leitura não é tão grande como a de um leitor dinâmico. Porque um outro tripé da leitura dinâmica... Tudo bem, amor? Não entendi, não. Não, aqui tava de boa. Uma outra taxa, um outro tripé, né? Voltando aqui, sobre a leitura dinâmica, que o primeiro tripé é o vocabulário e gramática. Então, para você poder ler rápido, você tem que ter um vocabulário bom e uma compreensão, pelo menos ali, razoável da gramática brasileira, portuguesa. O outro tripé é o estado mental e físico seu. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler mais, porque eu tenho um problema de visão um pouco sério, eu tenho uma taxazinha, eu tenho um problema de glaucoma no meu olho esquerdo, então isso acaba dificultando um pouco que eu consiga desenvolver uma leitura mais rápida. Então eu estar lendo ali em torno de 400 palavras por minuto, tendo em compreensão as minhas limitações físicas, já está uma leitura super legal, eu não preciso trabalhar para fazer mais. Eu já fiz um teste que eu consegui chegar a ler 700 palavras por minuto. Mas eu fiz um esforço muito grande, eu gastei uma energia muito grande para poder chegar nessa taxa de leitura, e eu senti que o meu olho começou a doer muito. Então eu vi que para mim uma taxa confortável é ali entre 350 e 400 palavras por minuto, eu consigo ler, não me canso, e eu consigo estender o meu período de leitura por mais tempo.
E o outro tripé sobre a leitura dinâmica é justamente a sua taxa de leitura de palavras por minuto e a sua taxa de retenção do que você está lendo. Então, são esses os tripés que formam a leitura dinâmica. Um tripé é o seu vocabulário e o seu entendimento sobre a gramática da língua portuguesa. O outro é o seu estado físico e mental no momento em que você está fazendo a leitura. E o outro tripé é justamente a velocidade com que você consegue ler. E aí agora eu vou começar a falar com vocês aqui, já que eu dei essa explicaçãozinha um pouco mais geral sobre como a leitura dinâmica ela é formada, de como a leitura dinâmica, quais são os tripés que formulam para que você possa ler mais e compreender mais. Eu vou falar para vocês a contrapartida primeiro, que é o método tradicional de leitura, que é o método ensinado na escola. Eu botei aqui, né, que ele é um método mecânico. Eu vou estar olhando aqui de vez em quando para o lado por conta da colinha que eu fiz para não estar falando besteira para vocês. Que ele ocorre através de algumas etapas. A primeira se dá quando você olha para várias palavras e aí você começa a ler, né, no texto uma palavra de cada vez. Essa é a forma de ensino tradicional que a gente tem hoje no Brasil e essa é a forma com que 80%, 85% das pessoas, dos leitores normais, dos leitores gerais do Brasil, começam a ler. Em que eles olham todo aquele parágrafo, aquela página cheia de palavra, e eles começam a ler palavra por palavra. Esse é o modelo tradicional de leitura. E é o modelo ensinado nas escolas. Esse modelo ele é bom porque ele tem uma alta taxa de compreensão, porque você está fazendo um foco geral sobre o que você está lendo, só que ele tem um probleminha que ele leva muito tempo para você ler. E quando você compara a taxa de retenção dele com uma taxa de um leitor que já está tendo mais prática e indo para uma leitura mais mediana e uma leitura dinâmica, você vê que a diferença é muito pouca. Por exemplo, esse leitor que faz uma leitura tradicional, que ele vai ler palavra por palavra da oração, palavra por palavra, toda a acentuação, ele acaba tendo uma taxa de retenção aí de 80% do que ele está lendo. E a gente viu que um leitor dinâmico pode chegar até 85%. Só que aí a gente cai naquele dificultador. O sistema educacional ele favorece a leitura tradicional, a forma de se ler de maneira tradicional, e ele não leva ao aluno a curiosidade para que ele possa entender outras formas de leitura. Ele acaba limitando o entendimento do aluno, o campo de visão do aluno sobre esse aspecto, de que ele só vai poder ler dessa maneira. Então esse é o modelo tradicional. Eu só quis trazer ele para vocês poderem, agora que eu vou começar a trazer sobre as outras formas de leitura, vocês terem um parâmetro de como se lê de forma tradicional, que é uma leitura de palavra por palavra, você lê de forma pausada, das modalidades de leitura dinâmica, que eu vou começar a falar agora, né? Então, assim, como começar a fazer uma leitura dinâmica? Como eu vou conseguir aumentar a minha taxa de aceleração para poder ler mais em menos tempo, mantendo uma taxa de qualidade de compreensão do texto? Porque vocês não esqueçam isso, para a leitura dinâmica não adianta só você ler rápido. Você tem que fazer uma retenção do que você está lendo para poder entender melhor e de maneira mais rápida. A primeira coisa é você tem que descobrir a sua taxa de ppm, né, que é de palavras por minuto, e a partir daí de você entender, coraçãozinho aí para a Vai Editora também, o trabalho de vocês é sensacional, é descobrir a sua taxa. Igual eu falei, tem alguns testes na internet que você pode entrar nos sites e eles vão te falar, eles vão fazer alguns testes de leitura para você ver quantas palavras você consegue ler por minuto, e depois eles fazem alguns questionamentos para verificar sua taxa de compreensão daquilo que você leu. A maioria desses sites são pagos, você tem que pagar por uma taxa para fazer esse exame, e você consegue encontrar um gato pingado ou outro aí pela internet que você consegue fazer esses exames de forma gratuita. Caso você queira ter só uma noção do que você está lendo, pesquisa no YouTube, põe palavras por minuto, teste, que no YouTube vai te mostrar alguns vídeos que ele vai botar assim, tipo, agora vamos ler de 150 a 200 palavras por minuto. Ele vai te mostrar um textozinho passando as palavras piscando de maneira rápida, e aí ele vai aumentando a taxa de velocidade e você vai ter uma noção mais ou menos ali qual que é a sua variação de ppm. O ruim do YouTube é que ele não vai te mostrar a sua taxa de retenção. Depois que você tem uma noção de quantas palavras por minuto você lê, você vai ter que começar a criar objetivos. E eu estou falando isso porque a mente humana ela trabalha a partir de objetivos. Você vai falar, cara, hoje eu estou lendo aqui 150 palavras por minuto e o meu objetivo é chegar a 250. Quando eu chegar a 250 eu vou me recompensar de alguma maneira. Foi assim que eu consegui fazer porque
se você não botar um objetivo e botar tipo um presente para você mesmo por alcançar esse objetivo, dificilmente você vai avançar, porque não existe maneira fácil de você melhorar a sua taxa de leitura, não existe caminho fácil. O que eu estou trazendo para vocês é o caminho correto e o caminho que melhor traz resultado a longo prazo. Então vocês têm que ter compreensão que não existe nada fácil no mundo, e principalmente leitura, que é uma atividade tão introspectiva. Depois que você já tem essa sua ideia de quantas palavras por minuto você lê, qual a sua taxa de compreensão do texto, você vai achar um ambiente confortável para você ler. E aí isso é muito pessoal. Porque, por exemplo, tem gente que gosta de ler ouvindo uma música de fundo. Tem gente que gosta de ler ou estudar, né, com silêncio completo. Nada pode perturbar essa pessoa. E isso vai depender muito de você. Você tem que criar o seu ambiente propício para você conseguir aumentar a sua taxa de leitura. Lembra quando eu falei que um dos tripés da leitura dinâmica é o estado físico e mental de quanto você vai ler ou vai estudar também? Isso interfere muito na velocidade com que você está lendo. Então você ter um ambiente propício para isso te ajuda muito nessa hora de você praticar a leitura, de você aumentar a sua taxa de leitura. Depois disso você vai começar a criar, e aí isso é muito pessoal, porque isso vai depender de como você está. Tem gente, por exemplo, eu tenho um problema muito grande que eu sou um pouco dislexo. Eu troco D pelo T, troco S por C cedilha, S por SS. É um pouco complicado para mim, às vezes, ler um pouco rápido, porque às vezes eu leio uma palavra, só que eu leio outra por conta de eu trocar essas pequenas palavras. E algumas vezes eu tenho que marcar algumas palavras, ou então reforçar o que eu estou lendo por conta desse nívelzinho de dislexia que eu tenho. Então, tem gente que confunde linhas, tem gente que não consegue manter o olho lendo na mesma linha, então ele tem que usar o dedo ali para poder fazendo. Então, não sei se vocês já repararam, tem gente que gosta de ler com a régua na folha e vai passando a régua. Isso são coisas que podem te auxiliar a você manter o foco no que você está lendo. Porque no momento em que você põe a régua e você vai baixando ela, você mantém um foco para essa atividade e você está trabalhando tanto de forma mental, motora, dentro desse texto, né? O ato de você botar a régua no papel, você ler em cima da régua e você pular a régua para baixo para poder ler a próxima linha, é também uma atividade motora de concentração. Então isso também pode auxiliar muitas vezes a sua velocidade de leitura. No meu caso, às vezes eu tenho que voltar, porque eu leio uma palavra errada por conta da minha dislexia e eu acabo voltando para poder entender melhor o que eu estou lendo. Por isso que a minha taxa de leitura é confortável em 400 palavras por minuto. A Isa falou aqui, né? Ela falou aqui, eu leio com marcador de página quando as letras são muito pequenas. Nossa, letra pequena para mim é um inferno. Sou meio cego, sabe? Eu tenho uma dificuldade quando eu não gosto de coisa muito pequena. Isso também é um dificultador para você não conseguir ler tão rápido. É difícil, quem é cego nessa vida é problemático. Uma outra coisa que vocês vão entender quando vocês começarem a estudar mais sobre leitura dinâmica, você lembra quando eu falei que o modo tradicional é palavra por palavra para ser lida? Então, a leitura dinâmica, você vai começar a enxergar as palavras através de blocos. Então, por exemplo, você é bonita, né? É uma frase, é uma construção, uma oração. As pessoas leriam normalmente você, aí depois leriam e depois leriam bonita. Quando você tem um você sabe que vai vir alguma coisa relacionada a esse sujeito. Então você já pula o e já vai para ver qual que é o adjetivo que está relacionado a esse sujeito. Então você lê você bonita. Você já sabe que está falando que essa pessoa é bonita. Então você não está fazendo a leitura completa dessas 3 palavras. Você está fazendo uma leitura em bloco com um campo visual. É esse o grande macete da leitura dinâmica. É você, a partir da prática, do exercício, e aqui eu vou falando novamente, não é tipo assim, vou começar a praticar hoje, amanhã eu já vou estar lendo super rápido. Não, você vai lendo e você vai criando essa habilidade de ler em blocos de forma mais rápida. E você tem que entender que isso é muito relacionado com o seu conhecimento sobre a gramática da língua portuguesa. Porque tem muita coisa que já é pré-formatada. A língua, muitas vezes, principalmente a língua escrita, principalmente para estudo, leitura de jornal, já é uma coisa já pré-determinada de como ela tem que ser realizada. Então isso já te ajuda muito. Que aí é o próximo passo aqui que eu também coloquei. Você estudar a gramática e estudar as construções textuais.
porque isso vai fazer com que você entenda melhor a maneira do texto que você está lendo. E aí que eu botei uns exemplos, né? Quando eu vou ler jornal, por exemplo, dificilmente eu leio a matéria completa do jornal, porque a construção de um texto jornalístico ela é pré-determinada. Tem aquelas perguntinhas: o que, como, por quê, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, quando você já está acompanhando uma determinada notícia, que você vai ler uma matéria sobre essa notícia, você já tem um conhecimento prévio do que está tratando essa matéria. Então, provavelmente vai ter muitos parágrafos em que o jornalista ele é obrigado a fazer uma retrospectiva para poder trazer o fato novo que você não precisa ler. Então, o campo visual de ler em blocos faz com que você comece a identificar verbos específicos. Christian, rapidinho, já vou te responder. É você ler, identificar o sujeito do que está sendo tratado nesse texto, verbos específicos para você saber o assunto que você precisa ler e dar mais atenção na leitura. Não, a questão não é pulando de bloco em bloco, isso vai depender do tipo de texto que você está lendo. Existem leituras para cada tipo de texto. Christopher Moura. Então, por exemplo, um texto jornalístico, dificilmente eu leio ali o segundo ou terceiro parágrafo, porque no jornal esses parágrafos são mais voltados para a retrospectiva. E se é uma matéria que eu já estou acompanhando, eu já sei o que está acontecendo anteriormente. Eu quero saber o fato novo dessa matéria. Então, conhecer as estruturas textuais é muito importante para você melhorar a sua taxa de leitura, somente para textos jornalísticos. Textos educacionais também têm uma pré-formação para poder estar te mostrando como você tem que aprender. E aí isso vai depender, por exemplo, a BNT está aí. Você não precisa pegar um artigo e ler o artigo inteiro para poder pegar o que você precisa. Você vai atrás do assunto importante, você vai pelo índice, você vê onde está, e até mesmo a formação de como se escrever dentro do desenvolvimento de um artigo, de um TCC, de uma monografia, você tem que fazer a introdução, você tem que fazer o desenvolvimento e fazer a conclusão. Dependendo do seu conhecimento prévio sobre determinado assunto, você já pode pular a introdução e ir buscando no desenvolvimento o sujeito do que você precisa, os verbos determinantes da informação que você precisa e focar nisso. E aí, com a prática da leitura, você começa a enxergar as orações de forma de blocos, porque você já sabe mais ou menos como é que a língua se comporta e como é que as pessoas se expressam de maneira escrita. Ler o bloco é isso. Eu não sei se eu consegui explicar de uma forma muito didática, mas é basicamente isso. E aí tem também a leitura de entretenimento, que essa é uma leitura que você já lê mais, né? Você já vai lendo mais do início e o desenvolvimento e o final, porque você está se entretendo, que geralmente é uma leitura de uma matéria de fofoca que você quer saber, que é a leitura sobre o resumo de um filme, a opinião de um livro. Essas leituras de entretenimento são umas leituras em que você acaba lendo mais do texto porque você não tem tanto conhecimento prévio e porque é um entretenimento e você quer ler mais sobre aquilo. A outra questão é que literatura é literatura. Opa, deixa eu ver aqui. Não, sim, se você for pesquisar, dá uma googada, cara. Isso é... Ah, que bom que eu consegui explicar bem. Isso é muito interessante. Quando você vê a construção de como se escrever uma matéria de jornal, você vai ver que ela tem, eu acho que são 7 perguntas, em que o jornalista ele constrói a pergunta em cima dessas 7 perguntas básicas, que é o que como foi. Eu não sou jornalista, mas eu sei o básicozão para mim poder ler jornal mais rápido, porque eu tenho um hábito agora de ler o jornal todo dia, e se eu for ler o jornal todo dia, eu vou gastar ali pelo menos 1h30. E sabendo isso e indo atrás das informações que eu quero, eu consigo diminuir isso aí para uns 30 minutos. É muito bom mesmo. Igual eu ia falando agora, né? Literatura é literatura. E aí é esse que cabe que muitas pessoas pensam que leitura dinâmica vai fazer você ler um livro que habitualmente ele leva 3 horas para ser lido e ler em 45 minutos. Literatura, ela mexe muito com um tripé que forma a leitura dinâmica. Então, a literatura você tem que ter um conhecimento de vocabulário e da gramática da língua portuguesa. Você tem que ter uma taxa de leitura legal, né, de palavras por minuto. Só que o seu estado físico e o seu estado mental interfere muito na velocidade com que você vai ler um livro de literatura. Um livro para você estar lendo para poder ler, né, literatura. Igual, por exemplo, quando você pega uma narrativa que ela te prende, naturalmente você vai ler mais rápido e com mais foco naquilo que você está lendo, porque aquilo está mexendo com o seu foco. Quando você pega um livro de literatura que não te abrange tanta a atenção,
você começa a ler de forma mais devagar, isso é natural. Então, assim, com literatura você não precisa se estressar tanto, pensar assim, ah, meu Deus, eu li esse livro aqui muito devagar, ah, meu Deus, eu li esse livro aqui e já estou há 3 dias empacado. Literatura é assim mesmo. Literatura não tem como a gente metrificar muito, porque isso depende muito de você em relação ao texto que você está lendo. Não é um texto educacional em que você precisa tirar uma informação daquele texto. Literatura mexe com o seu íntimo. Literatura vai vir para criar algo dentro de você, para confrontar algum sentimento, confrontar algum tabu. Então não tem como você metrificar sua leitura em livros de literatura, porque essas são leituras muito pessoais. Agora, com entretenimento, com textos jornalísticos, com textos educacionais, você consegue levar essa metrificação na leitura. E aí, outra dica que eu dou para vocês também, leiam de tudo, não se restringam ao que vocês apenas gostam, porque você lê algo que você não gosta, você começa a trabalhar para o seu cérebro para ele entender que ler outras coisas também é necessário, porque senão você cai naquela de eu só leio o que eu quero, só leio o que eu gosto, e quando você for obrigado de forma profissional ou forma educacional para ler algo que você não gosta, você cai naquela, meu Deus, estou aqui há uma semana tendo que ler um artigo de 5 páginas e não consigo porque é um assunto que não me leva tanta atenção. Se você já se habitua a ter que ler também o que você não gosta, você vai, no nível profissional e no nível acadêmico, conseguir se desenrolar melhor nas coisas. E aqui eu não estou dizendo que você precisa ler assim, tipo, vou ler uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu não gosto. Não, lê mais o que você gosta, mas não deixe de ler também o que você não gosta. Deixa eu ver que a Ana falou, isso é verdade. Os livros que prendem a atenção parecem que eu não consigo parar de ler. Aí às vezes leio 300 páginas em 2 dias e se o livro não for tão envolvente, vai uma semana ou mais com facilidade. Literatura é literatura, é um negócio muito doido. Outra coisa na leitura, que essa é uma dica muito importante que eu dou para vocês conseguirem ler mais rápido, não pronuncie, e isso é para texto jornalístico e acadêmico, não pronuncie o que você está lendo. Não leia falando e não leia falando, isso é sério, porque o pensamento é mais rápido do que a nossa fala. Quem tem, principalmente as pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado, compreende muito bem o que eu vou falar agora. Às vezes você começa a falar, só que o seu pensamento já está lá na frente e você corta o que você está falando para a sua língua poder acompanhar o que você está pensando. E isso acontece também na leitura. O olho lê muito mais rápido do que a boca é capaz de falar. Então, se você está estudando ou lendo alguma matéria, alguma coisa assim, não leia falando, porque isso vai atrasar a sua leitura. Essa é uma dica muito importante que eu dou para vocês. E o outro, que aqui é mais focado para quem quer desenvolver mesmo uma leitura dinâmica e também para o nível educacional, sempre que possível, eu sei que isso não é possível, eu também não consigo fazer isso muito, faça um resumo do que você leu, somente para a área acadêmica. Você leu alguma coisa, faz um resumo sobre o que você leu e depois no dia seguinte leia esse resumo. Você vai ver que à medida que você vai praticando esse exercício de ler, escrever um resumo e depois ler o seu próprio resumo, além de você fixar melhor a matéria, de você fixar mais o tema, você vai começar a desenvolver uma capacidade de ler mais rápido, porque você vai trabalhar com que o seu cérebro comece a ler e resumir quase que simultaneamente. É meio paradoxal, mas é mais ou menos isso que funciona. Quando você começa a fazer esse tipo de treino, e isso aconteceu muito bem comigo, foi uma coisa que eu consigo fazer hoje não tão bem, né, mas me auxiliou muito depois que eu comecei a fazer, de quando eu começo a ler uma matéria, eu já começo a ligar pontos. Eu leio a matéria, eu já vou me lembrando de outros fatos, de outras coisas que eu li dessa matéria, e eu já vou fazendo paralelos entre elas, e quando eu faço um resumo com um conteúdo muito mais abrangente, muito mais profundo, e depois quando eu releio esse resumo, eu consigo fixar muito mais esse conteúdo, seja ele para uma matéria jornalística sobre algum tema que eu estou acompanhando, ou seja para a área acadêmica. Isso de você ler, fazer um resumo e depois reler o seu resumo te ajuda muito a você fixar matéria, como também você treinar o seu cérebro para que ele fique mais dinâmico. E é isso uma das coisas que a leitura dinâmica traz para a pessoa, é ela ter uma agilidade maior de pensamento. E quando ela desenvolve essa agilidade maior de pensamento, ela começa a fazer uma interligação maior sobre os assuntos do que ela pode estar lendo e do que ela lê. Então, isso é muito importante.
A Verônica Saik deu um aceno. Oi, Verônica, tudo bem? Uma das artistas plásticas mais fodas que tem aqui em Brasília. Agora, voltando aqui, eu vou falar para vocês de duas técnicas super basicazinhas que qualquer local, qualquer livro que você compre sobre leitura dinâmica, ele vai falar sobre essas técnicas para vocês poderem desenvolver melhor a leitura dinâmica. Uma técnica é o scanning, ou escaneamento. Eu vou ler aqui para vocês, para vocês poderem ter uma ideia melhor sobre o que é essa técnica da leitura dinâmica. O escaneamento é uma técnica de leitura que auxilia o leitor a obter a informação desejada de um texto, sem precisar ler cada palavra. Olha aqui, isso aqui é novamente o que eu havia falado. Não precisa ler todas as palavras e sim ler por blocos. E só para vocês terem uma informação, todos esses textos aqui que eu estou puxando, esse texto aqui ele é de um artigo da Universidade Federal Fluminense, da Fluminense, né? Que foi um artigo feito sobre leitura dinâmica, e eu também peguei uma matéria da Super Interessante para poder estar trazendo, que eu achei o texto que a Super Interessante fez foi bem didático, e também do professor Filemon, que é um professor daqui de Brasília, que ele dá aula há mais de 25 anos sobre linguagem, sobre gramática, e ele também faz umas leituras sobre leitura dinâmica. Então, voltando aqui. Tudo isso é feito por meio de uma visualização bastante rápida, lendo apenas o que está contido naquele espaço e movendo seus olhos para cima e para baixo na busca de palavras-chave e sentenças específicas. Um fator importante para garantir sucesso com o escaneamento é redobrar a atenção na pontuação, feitas pelo autor, como números, letras, asteriscos, palavras sublinhadas, negritadas ou em itálico, bem como diferentes tamanhos de letras. Trata-se de um processo útil para quem quer encontrar uma informação específica, como um nome, uma data, uma palavra no dicionário ou um número. Esse tipo de leitura ela é muito feita para o texto jornalístico, porque o jornal ele traz muita extrapolação visual nas fontes para poder chamar atenção para determinados assuntos. Então, às vezes, você não precisa ler uma matéria inteira, sendo que você já tem um conhecimento prévio, porque o conhecimento prévio para a matéria jornalística é muito importante para você acelerar a sua leitura. Então, quando você faz esse escaneamento, você já sabe do que está tratando aquela matéria, e você sabe que aconteceu, você falou assim, cara, ontem fulano roubou, será que encontraram ele? Então, você já começa a procurar a palavra-chave ou uma sentença-chave, que é fulano foi preso, fulano não foi encontrado. Então, quando você faz esse escaneamento do texto, em que você vai já com o olho procurando essas palavras ou sentenças-chave na matéria jornalística, você consegue já matar essa matéria e ter a informação que você precisa de uma maneira muito mais rápida e ágil. E você está buscando e você acaba ganhando essa informação de uma maneira muito mais eficaz. E essas são técnicas que a leitura dinâmica traz para você poder ganhar tempo na sua vida sem perder o conteúdo daquilo que você está lendo. É muito legal. A outra técnica é o skimming. Ela é feita geralmente após o scanning. Então, por exemplo, você faz aquele escaneamento rápido do texto e consiste em correr o olho pelas frases para indicar por meio de palavras-chave a ideia principal ou o sentido do texto em geral. Trata-se de uma técnica mais usada quando a pessoa tem muito conteúdo para ler em pouco tempo. Há aqueles que fazem o skimming com bastante naturalidade, contudo o ideal é que o leitor apresente mais conhecimento sobre a organização de um texto. Então, olha aqui. Novamente, aquilo que eu falei, você ter conhecimento sobre como o texto é organizado, sobre a gramática, te auxilia muito na leitura dinâmica. Uma percepção do vocabulário e habilidades para compreender e interpretar as ideias apresentadas. Lembre também que esse tipo de leitura requer atenção redobrada para fazer as pontuações certas e não se perder no meio das informações. Existem dicas que podem ajudar quem quiser utilizar a técnica a depender da preferência do leitor. Algumas pessoas começam lendo rapidamente o primeiro e último parágrafo, mas o mais importante do skimming é encontrar o sujeito do texto, achar o verbo e verificar se é um objeto direto. Isso porque quando você determina o sujeito, todas as coisas adiante se tornam mais fáceis de compreender. Além disso, não é necessário se preocupar com detalhes, focando apenas nas informações que você precisa e está procurando. A Maria Maília falou aqui, eu leio rápido, mas minha memória é muito ruim. Nossa, eu também sofro disso. Por isso que é tão importante a gente, principalmente para quem está estudando, para quem está no meio acadêmico, você ler um artigo e fazer um resumo sobre essa leitura que você fez,
te ajuda muito a você não precisar se preocupar tanto em ter que memorizar determinados fatos daquele artigo ou determinados conteúdos. Porque quando você faz o resumo, você já está materializando no seu resumo o conhecimento que você adquiriu, porque quem está resumindo é você. E você vai ter aquele alívio, né, psicológico de saber, cara, se eu esquecer alguma coisa, eu sei aonde recorrer para encontrar essa informação. Isso me ajudou muito porque a minha memória também às vezes dá uma vacilada, Maria, que pelo amor de Deus. O escritor Fábio falou aqui, eu leio bem devagar propositalmente. Se eu corro muito, eu não absorvo as informações de forma eficaz. Isso é super tranquilo, Fábio. Quando eu falei no início da live, a leitura dinâmica ela não tá para você ter que ler tudo rápido. Não, por exemplo, eu tenho eu sei que eu consigo chegar numa taxa de leitura determinada de palavras por minuto, mas a minha taxa habitual é quase menos da metade dessa taxa, né? Porque, por exemplo, já fiz testes que eu consigo ler até 700 palavras por minuto, tendo uma retenção do conteúdo. Mas eu vi que se eu ler 400, eu não vou me cansar tanto, vou estar consumindo conteúdo da mesma qualidade e não vou estar me cansando. E é aquela coisa, leitura é prática, leitura é exercício. A cada vez mais que você vai lendo, que você vai praticando, você vai melhorando o seu desempenho, porque é um exercício mental, não é um exercício tanto físico, mas um exercício mental. Então, isso não é demérito, não é nada, saca? Se você se sente bem lendo mais devagar, de forma proposital, parabéns, velho. É isso mesmo, o importante é ler, entendeu? O vacilo é não ler, o importante é ler. A Tamires falou aqui, fora que escrever ajuda a lembrar, né? Nossa, ajuda muito. E é muito louco, eu tenho uma pasta aqui no meu computador que é cheia de arquivos das matérias que eu estou estudando, só de resuminhos ou então frases-chave para me poder lembrar. E aí eu vou entrar numa outra coisa, que é a última da leitura dinâmica, e essa é mais voltada para o meio acadêmico, de quem está estudando. Se você lê muitos artigos, se você tem que ler uma taxa de leitura, uma carga de leitura muito grande por conta da faculdade, ou então por conta de alguma pesquisa acadêmica, isso não funciona muito comigo, eu vou ser sincero. Mas tem muita gente que funciona super bem, e eu vou trazer porque vai que você é uma dessas pessoas que vai funcionar bem. Que é aqueles mapas mentais, né? Você começar a relacionar as palavras por temas e fazer aqueles ideogramas, né? Esqueci a palavra agora. Fazer aquelas chaves de assuntos em que uma vai puxando a outra, que não sei o quê. Desculpa, a garganta já está começando a falhar. Que você começa a fazer mapas mentais sobre determinados assuntos. Eu já tentei fazer, funcionou mais ou menos, mas eu vi que não era muito a minha. Mas tem muita gente que gosta de fazer mapas mentais para poder ter uma memorização melhor. A Verônica perguntou aqui se eu tenho lido HQs. Ultimamente eu tenho lido bem pouco HQ, Verônica, eu não vou mentir para você. Eu já li mais. Nossa, eu já li muito mais HQ. Ultimamente eu tenho lido pouco. Igual eu falei para vocês no início da live, eu hoje estou terminando a minha graduação de letras, né? Eu larguei a engenharia civil e estou agora focando nessa graduação de letras. Eu estou estudando para um concurso público específico também, além de ler livros, de ler coisas para entretenimento e também de escrever minhas coisas. Então a minha carga de leitura está muito grande. E eu vou ser sincero com você, Verônica, eu tenho lido bem pouco HQ ultimamente. A Isadora falou que mapa mental também não funciona comigo. Prefiro fazer resuminhos mesmo. Nossa, eu também sou do time do resuminho, Isa. Eu prefiro muito mais fazer um resuminho do que mapa mental. Mas é o que eu falei com vocês. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que resumo não funciona tão bem. Tem gente que funciona melhor o mapa mental. E eu quis trazer o mapa mental porque alguém que está vendo aqui ou vai consumir esse conteúdo futuramente possa ser uma dessas pessoas. Eu acho que quanto mais conhecimento, quanto mais possibilidades a pessoa tem, melhor ela vai achar o caminho dela na vida. Ela não vai ficar tão restrita a caminhos únicos. Aí a Aline aqui já falou que paralelos e relacionado funciona bem com ela. É a vida, né? Ser humano é plural. Coisas não funcionam com um, funcionam com o outro. É desse jeito mesmo. Então, só para recapitular essa questão da leitura dinâmica com vocês, para a gente poder fechar esse quadro, a leitura dinâmica ela é composta por um tripé. Um dos tripés é o vocabulário e o conhecimento da gramática da língua portuguesa.
O outro tripé é o ppm, né, que é a palavras por minutos a ser lida. E o outro tripé é a situação mental e emocional da pessoa no momento que ela está lendo, da situação que ela está. Esse é o tripé que vai fundamentalmente fazer a sua taxa de leitura ser grande ou pequena. E aí, só para recapitular aqui para vocês, as formas de vocês conseguirem ir treinando a leitura dinâmica e entendendo é vocês descobrirem a sua taxa de ppm, é vocês acharem um ambiente propício para vocês poderem estar lendo, usar mecanismos materiais ou não para facilitar a leitura de vocês, igual eu trouxe para vocês, eu tenho uma dificuldade, que eu tenho um problema de visão, eu tenho um pouco de glaucoma no olho esquerdo, eu ainda tenho um dificultador a mais, que eu sou um pouco dislexo, então a minha taxa de leitura não é tão rápida por conta disso. Então eu tenho que usar alguns artifícios materiais para me poder ler com mais atenção, tentar ler visualizando os blocos da leitura, e isso é com o tempo, não pensem que vai ser fácil, é treino, vocês vão exercitando e vocês vão conseguindo deixar de ler palavra por palavra e vão começar a entender os blocos que constroem as orações, os parágrafos. Estudar as construções textuais, e é que eu marquei as principais, que é a construção jornalística, a educacional, que ela é muito mais voltada para o ABNT, então se você consegue entender bem como é que é a construção do ABNT, você vai saber encontrar a informação mais rápida dentro do seu texto, e saber encontrar informação rápida também é uma forma de leitura dinâmica, de entretenimento, e que literatura é literatura. Literatura vai depender do seu relacionamento com o texto de uma forma mais íntima. Tentar ler de tudo, porque você vai trabalhar com que o seu cérebro se habitue, por mais que você não queira, a ter que ler algo que não te interesse. Não pronunciar palavra por... Não pronunciar, né? Não ler falando, porque a leitura ela é muito mais rápida do que a nossa fala. E, mais voltado para o caso acadêmico de quem está estudando, tentar ler, fazer um resumo do que você leu e depois ler o seu resumo futuramente, que isso vai te ajudar muito a ter uma leitura mais dinâmica. A Tamires falou aqui, afastar um pouco o celular e o que distrai a leitura. Se eu fico com um olho no Zap e outro no livro, dá vontade de só postar a figurinha no WhatsApp. Eu também, enquanto leio, eu largo o celular para fora, porque senão não dou conta. Outra pra gente fechar, tem a técnica básica do escaneamento, que é a técnica em que você já tem um conhecimento prévio sobre a informação que aquele texto está trazendo e você vai procurar palavras-chave ou sentenças-chave para você poder pegar a informação que você quer. E o outro é o skimming, que ele é seguido do escaneamento, mas ele é para você poder focar melhor no conteúdo quando você o encontra. Obrigado, Maria Amélia. Sucesso para você também. Uma ótima escritora, gente. Se vocês não conhecem, clica aí no nomezinho dela e segue ela, vê o trabalho dela, que é muito bom. Então, o que eu trouxe aqui para você sobre a leitura dinâmica é o básico. Eu estou fazendo letras português, eu estou fazendo bacharel. Eu não quis fazer licenciatura, Isa, porque eu não tenho saco para sala de aula. Eu acho que se eu for para uma sala de aula eu vou tacar giz nos alunos, não tenho paciência nenhuma. Então, para mim não ser um professor odiado, eu prefiro não ser um professor. Então, eu estou fazendo bacharelado em letras português, mas eu já estou pensando em fazer, assim que eu terminar, eu termino o meu curso em junho do ano que vem, né? Já estou na reta final da minha formação. Já vou começar a fazer o meu TCC. Então, eu já estou pensando em fazer ou uma pós em editoração, para me poder focar mais o meu trabalho na literatura, ou então fazer já um mestrado em literatura contemporânea, que tem aqui na UNB, inclusive. Então, eu estou ainda me organizando para pensar o que eu vou fazer futuramente, mas é letras português. Até me perdi aqui, ó. Então, a leitura dinâmica que eu estou trazendo para vocês são conceitos básicos e o mínimo que vocês precisam saber para vocês poderem se desenvolver sozinhos em casa. E eu quero dizer novamente, isso aqui é o mínimo. Quem sentiu interesse de saber mais, por favor, pesquisa. Tem muito curso bom, tem muito livro bom que aprofunda mais, que traz algo maior para vocês. Não peguem as informações que eu estou trazendo aqui e achem que são as únicas informações sobre o tema. Não, eu estou trazendo uma coisa introdutória, porque a gente até não tem muito tempo aqui no Instagram para poder ficar conversando. Então isso aqui é mais uma maneira de poder dar ferramentas para vocês poderem pesquisar algo sozinhos, sabendo melhor o que vocês precisam encontrar. Eu sou muito dessa vertente do conhecimento em que
quanto mais você sabe, quanto mais possibilidades você sabe que você pode tomar, quanto mais caminhos diferentes, a possibilidade de você achar o caminho que melhor se adeque à sua vida é muito maior e a chance de sucesso é bem maior. E para a gente poder estar aqui já entrando para a próxima fase aí da live, eu vou falar para vocês como eu me organizo com leituras múltiplas, principalmente para estudos, e como eu faço para mim não ficar embaralhando os assuntos. O primeiro fato é que vocês, pelo menos a Verônica aqui, pretende escrever ou já tem livro por aí, Paulo? Então, Verônica, eu ia lançar um livro esse ano. Já estava tudo certo com a editora, eu já estou até com o livro escrito, falta só umas revisões mínimas ali nele. Só que aí por conta da pandemia, eu achei melhor não lançar esse ano, porque eu me nego a fazer um lançamento de livro e não poder abraçar todo mundo que vier me prestigiar. Eu sei que tem muitas pessoas que estão, mesmo assim, fazendo lançamentos virtuais, eu acho isso maravilhoso, mas não é algo que funciona comigo, saca? Tipo assim, eu gosto de ter o contato analógico com as pessoas, eu gosto de ir, de abraçar, de falar, puta que pariu, velho, obrigado por ter vindo aqui me comprar meu livro, que não sei o que, não precisa nem ler, mas porra, só por você ter vindo aqui prestigiar o lançamento, pra mim já é muito importante. Então o livro que sairia esse ano, já conversei com a editora e tal, ele vai sair ano que vem, é mais um livro de realismo fantástico, eu começo a falar, o livro ele retrata um cara que se entrega pra polícia, por um crime que ele cometeu, mas esse cara era um cidadão exemplar, ninguém sabe que crime foi esse, por que motivou ele a ser preso, por que ele quis se entregar, que crime ele poderia ter cometido, sendo que ele sempre teve uma vida muito correta. E a filha dele encontra cartas que ele escreveu para ele mesmo, embrulhadas em um tapete, que ele escondia para ninguém ler. E à medida que ela vai lendo essas cartas e ela vai lembrando dos acontecimentos que levaram o pai dela, do que ela se lembra, né, da época do pai dela, ela começa a entender melhor essa figura que era o pai dela, que era uma figura muito fechada para ele mesmo, que não representava a verdade do que ele era para a sociedade. E é mais um realismo fantástico, igual o de Clarice Altman Araújo. Então, ano que vem vai estar sendo lançado. E se você puder ir para ganhar um abraço, eu vou estar muito feliz. E eu espero que a gente já tenha vacina. E eu espero que a situação no país também esteja melhor. Mas voltando aqui, igual eu falei para vocês, eu tô fazendo a... Oi, André, tudo bem? Bom mesmo é ler o que se compra. Verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês duas ferramentas que eu tenho usado. Eu tô abrindo aqui para poder mostrar para vocês. Uma delas é o OneNote. O OneNote eu vou criando pastas dentro dele, né? Vamos lançar livro no mesmo ano. Nossa, que maravilha, Isa. Parabéns. Caraca, eu não estava sabendo. Poxa, muito legal, de verdade. Seu livro vai ser de poesia? Claro, né? Suas poesias são maravilhosas. O Microsoft To Do e o OneNote. Porque o que acontece? E eu também uso muito o Excel para me poder marcando o que eu tenho que fazer. Porque o que acontece? Eu tenho as leituras da faculdade, eu tenho as leituras para o concurso que eu estou estudando, e eu também tenho as outras coisas que eu vou lendo, que eu também meio de um clube de leitura lá no Conic, que a gente está se reunindo de forma virtual durante esse período. Então eu preciso fazer alguma coisa para mim não me perder no que eu estou lendo. Então eu vou tentar virar aqui para vocês verem. A minha primeira coisa que eu faço é essa planilha bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma planilha básica no Excel, onde ela tem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E aqui eu marquei o que eu preciso ver em cada dia da semana, de tudo que eu estou estudando. Então aqui eu tenho a espanhol, história mundial, direito internacional público, inglês, economia, francês, direito, árabe, simulado, né, que são os simulados que eu faço, revisar questões, roteiro do vídeo e gravar o vídeo, conta do YouTube. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Então isso aqui é todo o conteúdo que eu preciso ver durante a semana. E aí aqui, por exemplo, espanhol. Espanhol eu estudo na quarta.
Quando eu termino de estudar espanhol, eu aperto aqui qualquer tecla e ele põe aqui um concluído. Tá vendo? E aí aqui eu vou me controlando do que eu preciso estudar durante os dias na semana. Então, por exemplo, a Uninter, que é a minha faculdade de letras. Segunda-feira, já estudei o que eu precisava estudar. Já deu concluído. Na segunda, eu vejo a faculdade de letras, eu vejo História do Brasil e Gramática Portuguesa. Quando é na terça, eu vejo a faculdade de letras, aí eu vejo Geografia e eu pratico a minha escrita. Na quarta, faculdade de letras, História Mundial e Direito Internacional Público. Então, isso aqui é uma das formas que eu me organizei e que eu fiz a planilhazinha para me saber se eu bati o que eu precisava ver naquele dia. E aí a outra ferramenta que eu utilizo muito é essa daqui, ó, o Microsoft To Do. Ele é gratuito, ele é da Microsoft, ele é muito bom. Aqui eu crio, eu não sei se vai dar para vocês verem direito, mas aqui eu tenho todas as matérias, tá vendo que tá até marcado aqui como concluído? Que aí quando chega no domingo, eu pego toda a matéria que eu vi, eu pego tudo aquilo que eu preciso ver, tipo capítulo específico, se eu preciso ler um artigo específico para tal matéria, se eu preciso ler o capítulo de algum livro, o que eu preciso ver daquela matéria na semana, e eu ponho aqui no Microsoft To Do. E ele é muito bom porque aí eu vou botando aqui e aí eu dou o check que eu concluí aquela ação e ele faz um barulhinho, tipo assim, plim. Ouvir esse barulhinho é maravilhoso. Vocês não têm noção de como é bom. Porque dá aquela sensação de que, cara, é uma coisa a menos que eu consegui concluir durante a semana. E a outra também, que eu comecei a usar agora, vou voltar aqui para vocês poderem ver, é o Microsoft OneNote. Então aqui vocês veem que eu faço as anotações que eu tenho da matéria, e ele é legal porque eu consigo fazer aqui, ticar, né? E também, ó, abrir uma outra matéria aqui. Eu consigo fazer isso no meu caderno do OneNote, tá vendo? Eu consigo fazer setas, colocar imagens e ir estudando em cima disso. Então, isso aqui para mim é muito importante para mim poder diferenciar minhas leituras durante... Cada coisinha disso daqui é um artigo diferente, alguma coisa que vai dando as especificações. Não especificações, mas o caminho que eu preciso ter para me pegar aquela informação mais prática. Então, o OneNote está sendo para mim um caderno virtual muito interessante para me poder controlar o que eu estou lendo, para mim poder fazer anotações e fazer um visual bonito, né? Porque se vocês olharem aqui no meu OneNote, principalmente nessa matéria aqui, eu consigo colocar uns mapas e grifar aqui o que isso está dizendo e o que ele representa no mapa. Botar aqui também, né, sobre por exemplo aqui, o Portugal recebeu os direitos sobre a Amazônia e o Centro-Oeste, que é o Tratado de Madrid, que foi o tratado que tirou a linha de Tordesilhas e fez o Brasil crescer, né, para o oeste. Fazer a gente conseguir alcançar mais espaço no interior da América Latina, do Cone Sul. Então, isso me ajuda muito a organizar o que eu estou lendo, a saber o conteúdo que eu preciso ler durante a semana e fazer todas essas coisas sobre as leituras que eu tenho, principalmente leituras acadêmicas. Então, quando eu estou estudando para a minha faculdade de letras, eu sei que eu tenho aqui guardado segunda, terça e quarta. Eu preciso ver alguma coisa. Então eu vou no Microsoft To Do e eu vejo o que eu separei para essa semana para me ver nesses 3 dias. Se eu tenho que focar em alguma matéria, se eu preciso fazer algum exercício específico, ou se eu já tenho que adiantar o meu TCC. E eu sei também que na segunda eu tenho mais outras 2 matérias para ver relacionadas a esse concurso que eu estou estudando. Eu também já marquei na minha semana essa questão de eu praticar um dia escrita. Eu vou sentar e vou escrever, seja para o meu livro, seja para praticar escrita. Então tudo isso é muito importante porque quando você começa a fazer uma rotina e você começa a virar pragmático sobre essa rotina, o seu cérebro começa a entender que, tipo, segunda-feira eu sei que eu tenho que fazer isso, isso e isso. E você começa a se habituar numa rotina, e essa rotina acaba te facilitando você a parar e entender que você tem que estudar determinada coisa. E para mim foi tão louco isso, porque, por exemplo, esse concurso que eu estou estudando, ele exige do candidato inglês, espanhol e francês. Inglês eu já tinha, espanhol também já tinha feito algum curso, eu comecei a aprender francês sozinho. Estou conseguindo de boa. Eu achei, para mim foi uma rotina tão boa, para mim foi uma organização tão interessante que eu comecei a aprender árabe agora. Meio louco das línguas, mas é o que eu gosto de estudar linguagem, eu gosto de aprender outras línguas. E como eu consegui fazer uma organização bonitinha ali durante a semana, eu sei o que cada dia eu preciso ler, eu preciso tal coisa e tal coisa, eu consegui encaixar o árabe nessa minha rotina para me poder aprender uma outra língua. Já pegando esse negócio de que
como eu já estou tendo que aprender outra língua, botar mais uma dentro de uma rotina que não fique pesada para mim, isso foi sensacional. Então, se você está estudando e você tem dificuldade de se organizar para poder ler o que você precisa ler, tenta fazer isso. Faz uma planilhazinha no Excel, põe segunda, quarta, quinta, sexta, sabe? Põe lá, segunda-feira eu tenho que ler isso. Vai no Microsoft To Do ou outra plataforma que você consiga fazer esse controle e põe, segunda-feira eu tenho que ler esse artigo, pelo menos esse parágrafo, para entender bem o que ele está dizendo. E aí você vai ver que você, à medida que o tempo for passando, com essa rotina se concretizando no seu dia a dia, você vai conseguir... eu não tenho nem expressão para dizer. Eu acho que a organização, rotina e você ser um pouquinho pragmático nisso faz com que te auxilie muito no seu aprendizado no meio acadêmico. Porque a gente tem que lembrar que se for só por nós, a gente fica só no WhatsApp, Netflix e comendo besteira. Né? Então, por exemplo, eu trabalho e para mim conseguir fazer isso eu tiro pelo menos ali umas 3 horas e meias para mim poder me organizar, fazer essas coisas por dia. Porque afinal de contas, gente, ninguém constrói um castelo da noite pro dia. Ninguém lê uma coisa hoje e amanhã já é um expert. Né? A frase mais certa que existe é que um castelo é construído tijolo por tijolo. Então, se na sua rotina você consegue estudar durante 1 hora por dia, estude 1 hora por dia. A longo prazo, isso vai fazer uma diferença enorme para você. Se durante o dia você consegue ler 10 minutos de um livro de literatura, leia 10 minutos por dia. A longo prazo, isso vai ser incrível. E você vai perceber que à medida que você vai fazendo isso, vai estudando, vai lendo, mesmo que seja pouquinho, você mesmo, quando nem perceber, você vai aumentar essa sua taxa de leitura, essa sua taxa de estudo. Porque você vai começar a se habituar em uma rotina melhor. E sem deixar de ter uma vida social, porque quem é organizado, quem consegue fazer essa organização, consegue tanto cumprir as questões profissionais e ser profissional do mundo, onde a conectividade, onde como é que é o conflito... Gente, a palavra fugiu da minha cabeça. Deus do céu. A rivalidade, não é nem rivalidade, mas eu acho que rivalidade é uma palavra que vai tentar dizer o que eu quero, né? Entre profissionais é muito grande. Você conseguir ter uma rotina onde você consiga se autocapacitar na medida que as coisas forem acontecendo, a longo prazo isso vai ser muito importante para você. Você tem que entender também que estudo, que leitura e tudo que é relacionado nesse universo não se constrói de forma imediata, é uma construção. E por ser uma construção, você tem que se dedicar para alcançar um objetivo. E é por isso que lá no início da live eu falei que para você botar uma meta e quando você atingir essa meta, você se autorrecompensar. Porque isso dá uma satisfação pessoal muito grande. Eu fazia isso quando eu estava estudando essas matérias de primeira vez, porque todas essas matérias eu já estou revendo. E quando eu conseguia fazer alguma coisa assim, eu falava, eu vou comer um cachorro quente agora. Porra, comer um cachorro quente. Isso, competição. A concorrência, isso. Então se planejar e se destacar é importante, exatamente. E eu vou falar para uma questão, eu já trabalhei na construção civil, né? E já trabalhei também em órgão público, como terceirizado, só que eu trabalhei numa ouvidoria de um tribunal superior aqui em Brasília. E eu vi que existe um padrão dos melhores profissionais. E isso é independente de área. Eu vou falar uma experiência minha mesmo relacionada à área de construção civil que eu já trabalhei e nessa ouvidoria. Os profissionais que eram os chefes na época, os mais capacitados, que você olhava assim e falava, caralho, essa pessoa é foda. Todos eles tinham uma coisa em comum, que era, eles tinham um tempo que eles se dedicavam para a leitura, e aí vai o tempo que eles tinham, né? Mas eles se programavam para ler todo dia. Eles tinham um tempo durante a semana para fazer reciclagem do conhecimento que eles tinham. E o mais importante, eles tinham uma educação reciclável. Tipo assim, eles não paravam nos estudos. Gente, o tempo está acabando. 20 segundos aqui para acabar a live. Muito obrigado por vocês que participaram. A live daqui a pouquinho vai encerrar. Mas eu consegui passar tudo o que eu precisava, tudo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. E essa live vai estar disponível lá no meu canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite para vocês e estou à disposição para qualquer outra dúvida.